Olá, alunos. Estou aqui para apresentar o trabalho final, as orientações do trabalho da disciplina de análise de projetos de sistemas para a internet. Nas atividades foi criada uma seção específica, onde está descrito todas as tarefas que devem ser feitas para ser incluído o projeto. Então, a primeira coisa a ser feita é decidir se vocês farão o trabalho sozinhos ou até em 3 alunos. Depois vocês vão decidir qual é a empresa, mas inicialmente saber quantos estão envolvidos no projeto. O trabalho pode ser feito pelos alunos, tanto os grupos individualmente, ou os grupos podem ser formados de alunos, inclusive de turnos vespertino e noturno, caso seja da intenção de vocês. A partir da definição dos grupos, vocês devem elaborar uma proposta de implementação de software, onde será feita toda a descrição da empresa até a análise e projeto do software. Não está previsto nessa avaliação a implementação. Não será cobrada de vocês códigos, linhas de código. Toda a parte de documentação segue orientações conforme um documento base que eu deixei anexado, e cada um de vocês vai ter esse documento, uma cópia desse documento. Caso vocês decidam realizar a atividade em grupos, vocês devem colocar o nome dos alunos, né, que estão aqui, para que eu possa depois, na correção, avaliar todos os alunos. Vale lembrar que o trabalho dos alunos será feito conforme a produção individual, onde o professor irá analisar todos os incrementos e contribuições de cada um dos alunos. Portanto, a nota do aluno será dada a partir da avaliação da contribuição na construção deste documento. Esse documento, ele simula uma proposta de trabalho. Então, ele descreve elementos de um projeto a partir da definição de uma oportunidade de negócio. Nessa análise do negócio, é importante que vocês escolham um projeto dentro de um escopo que seja possível ser feito. Então, as sugestões que o professor dá ou utilizem o projeto que vocês já começaram a fazer de engenharia de software, ou peçam auxílio a alguém que tem alguma demanda para desenvolvimento, informatizar algum processo de uma empresa, ou avaliem dentro das situações que vocês já vivem, quais situações seriam passíveis de informatizar. Processos que são feitos, registros que são feitos em papel ou não são informatizados, não tem um controle. Então, a partir daí, vocês vão caracterizar esta organização ou uma área, trazendo elementos do número de pessoas, de quem atende, né? E a problemática existente nessa situação. Com isso, será possível justificar a proposta. Quando se diz para quais pessoas, de que maneira o impacto de uma informatização, de um desenvolvimento de um software pode impactar nesse processo, diminuir erros, melhorar a condição de vida das pessoas, se justifica a implementação e se caracteriza o desenvolvimento do software.
nesse ponto, vale ressaltar que vocês não vão resolver todo o problema de uma organização, fictícia ou verdadeira. Vocês vão escolher um pedaço, um escopo, e para este pedaço vocês vão ter objetivos específicos, né? Lembrem que vocês não vão resolver todos os problemas. Então, esse escopo visa que vocês consigam descrever e analisar a partir dos conhecimentos que vocês desenvolveram durante a disciplina. Lembrem que vocês fizeram um, um fluxo de uma empresa já conhecida e, para ele, sim, descreveram casos de uso. Esses casos de uso possibilitaram que vocês descobrissem como o uso se relaciona, qual é o fluxo de atividades. Então, conseguiram descrever esses comportamentos do sistema como um conjunto de atividades. Esta semana vimos um pouco sobre como modelar não só as atividades, os comportamentos, mas também quais objetos ou classes às quais esses objetos estão instanciando fazem parte do sistema, percebendo quais atributos e métodos serão utilizados, seja utilizando a modelagem CRC e, para posteriormente, a construção do diagrama de classes. A partir daí, essas classes, a interação entre as classes, os objetos que estão instanciados das classes, será possível fazer um diagrama de sequência. Esses elementos que estão sendo utilizados inicialmente nesse estudo que nós estamos fazendo serão aproveitados para o projeto. Não especificamente os que vocês fizeram, mas os critérios e a notação utilizada neles. Então, todas as correções feitas nesses exercícios servem como exemplo para que vocês façam, repliquem no contexto que vocês escolheram os mesmos diagramas do projeto final. Para elementos que ainda não foram descritos ou fazem parte de outras disciplinas, eu coloquei alguns links. Então, o documento Visão do Projeto fazia parte da disciplina anterior de Engenharia de Software. Então, tem um exemplo dado aqui que vocês podem levar como uma referência. Não é necessário que vocês coloquem todos os elementos que estão aqui, né? Mas é interessante que haja uma visão de escopo, se possível, algumas abreviações, se foram utilizados, a visão geral. E se vocês quiserem fazer também no modelo de Canvas, dizendo qual é o problema, qual a solução, como se avalia, a quem atende, você já tem, em um resumo, boa parte da caracterização de para quem o software será usado e qual problemática que ele está atacando. Não há necessidade de colocar ainda a avaliação de plano de custo dentro de recursos chaves, mas as atividades principais de problema, solução, segmento e como avaliar se o problema está sendo resolvido é importante. Além disso, vocês têm nesse exemplo aqui várias explicações que foram dadas e que podem ajudá-los na construção do documento de vocês. Inclusive, um protótipo que é parte do sistema, não o de vocês, mas a mesma maneira como o Figma. Porém, vocês podem utilizar qualquer sistema de prototipagem para demonstrar se a funcionalidade que vocês estão desenvolvendo tem correlação com os elementos prototipados. A partir desse documento, onde se conhece a empresa
e principalmente as regras de negócio, né, sejam essa análise de processos que existem na empresa e características do negócio, é possível, então, fazer um levantamento de necessidades e requisitos. Então, a partir dessa definição de empresa, espera-se ver no documento uma descrição de requisitos tanto de usuários quanto de sistema. Para esse termo, para poder trabalhar isso, tem também, eu botei um link apresentando esses conceitos. Um diagrama macro de uso, para o qual, como exemplo, também deixei um projeto feito por alunos do semestre anterior, um exemplo aqui que vocês podem acompanhar, onde tem parte do projeto criado por uma outra empresa, mas que possibilita que vocês tenham uma referência também e pode ajudar vocês a descreverem tanto as regras de negócio, alguns exemplos, né, alguns de requisitos do usuário, de sistema, funcionais, não funcionais, e o diagrama macro, uma visão de cima, né, com menor granularidade. Ou seja, está vendo bem topográfico, só as principais funcionalidades. Porque a partir daí será possível você descrever alguma dessas funcionalidades, como efetuar login, de maneira mais específica, colocando quais são atores, qual resumindo, e descrevendo bem como esse fluxo acontece. Isso vai possibilitar que vocês também descrevam bem os diagramas de caso de uso e detalhem um caso de uso específico, de preferência o central e não fazer login, né, que é um caso muito simples. E a partir daí, com esse diagrama de caso de uso detalhado, é possível vocês começarem a projetar o sistema, aonde serão descritos diagramas de atividade, de sequência, de classe e a prototipação de telas. Além disso, eu espero que na apresentação de vocês haja uma conclusão, né, um descritivo sobre, dentre as suas atividades, quais são as suas percepções, né? As limitações, os ganhos de se trabalhar com um projeto que permite a utilização de componentes reutilizáveis e que também facilita a comunicação entre desenvolvedores e usuários, trabalhando com toda a cadeia, desde analistas, designers. Então, como é que esse processo de comunicação é percebido com vocês e no projeto? Para que o projeto seja bem implementado, ficou definido com os dois grupos que nós iremos fazer avaliações semanais. Então, qualquer grupo ou indivíduo que queira apresentar o seu projeto ou a parte que ele conseguiu construir naquela semana, faz isso durante a aula, durante um período da aula, e o professor e os demais colegas validam aquele artefato que foi produzido, e isto já está válido, e assim a gente vai seguindo para frente, e os alunos que conseguirem terminar o projeto antes estão dispensados de apresentações futuras. É importante lembrar que todas as apresentações finais devem ser realizadas até o dia 19 de janeiro. Ou seja, caso vocês consigam adiantar as apresentações, é melhor para vocês mesmos. Vocês têm
ganhos específicos, apresentar as partes do projeto, vai facilitar a troca e ajustes que não podem ser feitos depois do dia 19 de janeiro. Este é o material que está sendo dado e as dúvidas serão tratadas nos próximos encontros. Até mais, um abraço.